Êxodo, que significa saída, Levítico, que significa relatos, Números, que significa censo, e Deuteronômio, que significa segunda lei. É importante a gente saber, na teologia, que o nome dos livros, eles são equivalente à primeira palavra que aparece no livro ou à primeira frase que aparece no livro, né. Então, esses nomes que nós acabamos de ver, eles são extraídos da Bíblia grega, né. Daqui a pouco nós vamos ver que a Bíblia foi escrita em hebraico, porém depois ela foi traduzida para o grego, né. E é essa tradução do grego que a gente usa atualmente. Na página número 9, nós temos nomes da Torá, que é o Pentateuco, né. O Pentateuco é um nome grego, significando 5, né, 5 livros, e a Torá é o nome hebraico significando lei, né. Em hebraico, os nomes da Bíblia seria Gênesis, tem o nome de Bereshit, Êxodo tem o nome de Shamoth, Levítico tem o nome de Vaquera, Números tem o nome de Babdivá, né, ou Bemidbar, dependendo da pronúncia, e Deuteronômio tem o nome de Devarim, né. Esses são os nomes dos primeiros livros na Bíblia hebraica. E por que ela tem esses nomes? Porque as primeiras palavras que aparecem no livro, né? Do lado direito, né, os nomes pretos são os nomes em português extraído da Bíblia grega, né? E o nome do lado direito das letras vermelhas são os nomes que se usa atualmente para a Bíblia hebraica, né? A importância dos maçoretas ou massoréticos. Os maçoretas ou massoréticos, dependendo da pronúncia, eram os escribas judeus que se dedicaram na preservação das escrituras que atualmente constituem o Antigo Testamento. Foram eles que acrescentaram os acentos nos textos entre os anos 600 e 950 depois de Cristo, padronizando em geral o texto do Antigo Testamento, pois na Bíblia original não tinha acentos. Ah, é interessante, irmãos, que o alfabeto grego, ou melhor, o alfabeto hebraico, ele é composto de 22 letras, porém ele não tinha nem acentos e nem vogais. Era apenas letras, né, caracteres que indicavam ali o significado. Porém, um idioma muito difícil de ser falado em português, porque nos faltava justamente a questão dos acentos e das vogais. Os maçoretas, eles foram os judeus que se preocuparam em facilitar o idioma hebraico para o Ocidente, né, para os que falam outras línguas, especialmente no Ocidente. E isso facilitou bastante o entendimento, né, das palavras para a questão das traduções, ficou mais fácil a partir da, da, da técnica que esses homens usaram, esses copistas, esses escribas usaram para modificar ou para modernizar o idioma hebraico. E depois dessa modernização, facilitou bastante o entendimento e a facilidade também na tradução, né, para os outros idiomas. Eu vou mostrar para você aqui, esse aqui não está na apostila,
mas esse aí é o alfabeto hebraico, né? E o alfabeto hebraico, irmãos, ele é diferente do português, porque a escrita hebraica, ela não começa da esquerda para a direita, como é o nosso caso. Quando você vai escrever num caderno, você começa na margem esquerda e vai escrevendo até o final na margem direita. No caso do alfabeto hebraico, ele começa do lado direito e vai para a esquerda. Ele é o oposto do alfabeto em português ou qualquer alfabeto ocidental. Se você observar a primeira letra do lado direito, aí do canto de cima, você vai ver abaixo dela o nome, Aleph. Essa é a primeira letra do alfabeto hebraico. Aí depois vem o Bet, vem o Gimel, vem o Dalet, vem o Re, vem o Val, vem o Zain, né, o Shet, e enfim, vai indo até o Tal, né, que é a última letra do alfabeto hebraico, que é esse último caractere do lado esquerdo, né, da sua tela aí, do lado esquerdo, é a última letra. Portanto, começa-se do lado direito e vai escrevendo para o lado esquerdo. Acabou a linha, na linha de baixo de novo, né? E assim é as 22 letras do alfabeto grego, ou desculpa, do alfabeto hebraico. Ah, você já deve ter percebido no Salmo 119 que a cada 8 versículos tem uma palavrinha, né? Uma palavrinha em cima, né? Como se fosse a epígrafe de cada grupo de oito versículos no Salmo 119. Aquelas letras lá, aquelas palavras, são exatamente as letras do alfabeto hebraico, porque o livro ele é um livro acróstico. E o que significa isso? É como se fosse um livro em ordem alfabética. Se fosse em português, os primeiros 8 versículos começaria com a letra A. O segundo começaria com a letra B, né, do 9 até o 16, né, e assim sucessivamente, até a letra Z, né? Mas no caso do alfabeto hebraico, ele é diferente do alfabeto português, e ele tem 22 letras e cada nome daquele lá é o nome de uma letra hebraica, tá bom? Do alfabeto hebraico. Aí o que que aconteceu? Com os maçoréticos, nós tivemos uma mudança. Aí você vai perceber agora aí, nesse gráfico, começando também do lado direito, que essa aí é a letra A, né? Ou melhor, o Aleph. E veja só, com esse tracinho vermelho abaixo da letra, do caractere, ele se torna a letra A. Tá vendo aí? A segunda, ele tem 3 pontinhos na parte de baixo do caractere, que é o Aleph. E ele se torna a letra E. Na terceira, ele tem um pontinho um pouco maior e ele se torna a letra I, né? Na quarta, ele tem quase como se fosse um coraçãozinho e ele é representado pela letra, a letra O, né? E 3 pontinhos em diagonal aí na quinta, formando a letra U. E aí continua, né? Embaixo também tem um outro modelo, tá vendo aí? Já é tipo uma cruzinha. O outro é tipo 2 pontinhos. O outro é um pontinho embaixo, um pontinho em cima. O outro é um traço com duas bolinhas em cima. E o terceiro, um traço com 2 bolinhas, uma em cima e outra no meio. Veja que isso aí, por si só, já facilitou, né, a nossa compreensão, é, da tradução do hebraico para o português, ou para o inglês, ou para o espanhol, para um idioma ocidental, né? Isso não está na sua apostila não, mas eu trouxe para você aqui, para você entender a modernização, porque as palavras e os vocabulários e o idioma, todos eles, com o passar do tempo, eles vão se aperfeiçoando. Isso é uma tendência natural da comunicação humana, né? Todo idioma, ele vai evoluindo. Se você pegar, por exemplo, um texto escrito num jornal, vamos supor, ou numa revista, dos anos 30, dos anos 20 no Brasil, ou até mesmo do século passado,
do século atrasado, né? Nós estamos no século XXI, do século XIX, você vai ver que o nosso português era diferente, né? Nossa gramática era diferente da atual. Por quê? Porque o idioma ele sofre alterações com o passar do tempo. Isso é algo natural em todas as civilizações e não foi diferente na civilização hebraica, né? Nós tivemos essa mudança aí e foi muito importante para o entendimento na nossa língua. Isso facilitou bastante a nossa escrita. Voltando aí para a sua apostila, na página de número 9, nós temos a organização da Bíblia em capítulos. Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia original, nós estamos falando obviamente do Antigo Testamento, e até o Novo Testamento também neste caso, elas eram apenas os livros, né? Apenas os livros. Eles não tinham capítulos e eles também não tinham versículos. Era apenas um texto. Sabe quando você pega um livro qualquer secular ou até um livro religioso e geralmente o texto ele é inteiriço, né? No máximo ele é dividido em capítulos. Assim era a Bíblia, né? E aí houve uma mudança para facilitar para a gente encontrar textos na Bíblia. O teólogo Stephen Langton, no ano de 1227 depois de Cristo. Veja que passaram-se mais de 1000 anos, mais de 1200 anos depois da vinda de Jesus, foi que um teólogo chamado Stephen Langton, ele colocou a Bíblia em capítulos. Ele dividiu a Bíblia em capítulos. A Bíblia original não tinha capítulos. Está vendo a importância da teologia no estudo da Bíblia? Foi um teólogo que fez isso, né? Não foi o escritor original que fez isso. Ele apenas escreveu o livro. Aí o teólogo foi lá e dividiu a Bíblia em capítulos. Você já pensou em pegar, por exemplo, o livro de Isaías, que é um livro bastante volumoso, hoje com 66 capítulos, e você encontrar um texto dentro de um livro que não tinha capítulos nem versículos? Você imaginou a dificuldade que seria? Aliás, hoje, com capítulos e versículos, tem irmãos que quando a gente termina a leitura devocional ali do culto, ele ainda não encontrou o livro, né, procurando. Por quê? Porque não tem intimidade com a Bíblia, porque não manuseia a Bíblia. A palavra do Senhor nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra do Senhor e não tem do que se envergonhar. E às vezes, tem muito crente, já há muitos anos de crente, ele não consegue encontrar o livro, o capítulo, o versículo. Tem o problema da pouca leitura, né? Aí tudo bem, porque é uma realidade que muitas pessoas, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, né, 40, 50 anos, frequentaram muito pouco a escola, né? Muitas pessoas, não todas, obviamente. Eu tenho mais de 40 anos e frequentei a escola, mas tem pessoas que não frequentou. Aí, neste caso, tudo bem, a pessoa não tem leitura, né, não tem habilidade com a leitura e ela tem dificuldade, não porque não lê Bíblia, é porque tem dificuldade mesmo. Mas tem muito crente que sabe ler muito bem, mas também não encontra o texto bíblico, mesmo agora tendo a facilidade da divisão dos capítulos e dos versículos. Isso é falta de manusear a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos manusear a Bíblia, né? E se nós não fizermos isso, a gente não consegue encontrar o texto. Voltando aqui, também não existia divisão de versículos até 1551. O teólogo Robert Stefano chegou à conclusão da necessidade de uma subdivisão dentro dos capítulos, agrupando os textos em versículos para facilitar a localização das citações. Veja que o tempo que demorou, né? A divisão em capítulos foi em 1227 e a divisão em versículos aconteceu em 1551. O Brasil já havia sido descoberto, já havia acontecido a Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu em 1517, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Então veja que foi muito tempo depois de Cristo que os teólogos chegaram
à conclusão da necessidade de se dividir a Bíblia em capítulos e versículos. E isso aconteceu no caso aí da subdivisão em versículos, porque a Igreja Católica havia perdido boa parte da sua influência sobre as pessoas, porque era até proibido ler a Bíblia na Idade Média. A Igreja Católica dominava a religião no mundo e apenas algumas pessoas eram autorizadas a ler a Bíblia. Seria padres, bispos, né, cardeais, os clérigos, né, da Igreja Católica. Os demais não era permitido ler a Bíblia. A Bíblia era um livro misterioso por causa disso. E depois da Reforma Protestante, isso facilitou bastante, porque a Bíblia ficou acessível a todos. É importante também lembrar, e eu mostrei para os irmãos na última aula, a imprensa. A invenção da imprensa, ela foi determinante para a mudança do rumo da humanidade. Porque com a imprensa foram muitos livros confeccionados. Porque em vez de escrever à mão, agora tinham imprensa para poder fazer como se fosse cópias de livros, né? E isso facilitou demais a comunicação. E Jesus ele fala em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi o que aconteceu. O conhecimento libertou, né? Daí veio a Reforma Protestante e hoje nós temos a liberdade religiosa plena, pelo menos no Brasil. Tem muitos países que não têm essa mesma característica, né? Muitos países do Oriente Médio e do Oriente não tem, mas nós aqui da América temos essa liberdade e acesso à informação. E tudo isso começou lá com Gutenberg, em 1553, fazendo a prensa, né, ou a imprensa, para copiar vários e vários livros. Isso facilitou demais a nossa vida. Página número 10, o item 8. As introduções e os assuntos no início de cada capítulo ou de todos os livros também não existiam na Bíblia original. Foram os teólogos que criaram para facilitar a localização dos assuntos. Quando você abre a sua Bíblia, geralmente tem antes de começar o texto bíblico, tem um epígrafe, né? A gente chama de epígrafe. E essa epígrafe, geralmente, ela fica destacada na altura do texto. Vamos supor que você esteja lendo o capítulo 15 de Lucas, né? Aí vai lá no primeiro versículo, vai estar lá a parábola do filho pródigo. Um pouco mais embaixo, você vai encontrar a parábola das dracmas, né? Aí tá lá, a parábola das dracmas. Depois, mais embaixo um pouquinho, a parábola da ovelha perdida. Isso chama-se epígrafe. E aí, dentro do mesmo capítulo, você tem, no caso de Lucas 15, 3 parábolas. E todas as 3 são indicadas por um epígrafe. E isso acontece em toda a Bíblia. Quando você vai procurando, na epígrafe, você consegue identificar o que aquele texto que vem a seguir está dizendo. E isso facilita você encontrar textos na Bíblia com mais facilidade. E isso também foi trabalho dos teólogos, não teve na Bíblia original. Nós estamos falando aqui da importância da teologia. A teologia está na Bíblia, não tem como dividir isso. Ainda na página 10, número 9, uns números pequenos que se encontram no meio dessas letras de algumas Bíblias. Não existiam na Bíblia original, foram os teólogos que colocaram e que criaram para facilitar a localização do versículo em cadeia. Estes pequenos números servem para fazer os estudos bíblicos. Eu trouxe aqui, irmãos, uma página de uma Bíblia qualquer e eu circulei em vermelho esses números pequenos a qual o texto anterior se refere. Esse, no caso aí, inclusive, é o Salmo 23. E tá vendo esses numerozinhos pequenininhos que aparecem no final de algumas palavras? Esses números, eles são muito úteis para a leitura da Bíblia. Porque esses números, geralmente, ou no meio da Bíblia, né, entre um texto e o outro, na coluna, aquela coluna em branco que fica no meio da Bíblia,
dividindo os dois lados, né, da mesma página, tem umas referências bíblicas ali. E aquelas referências bíblicas são correspondentes aos números que aparecem no texto. Por exemplo, tá aí o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. Aí aparece o número 1. Lá no meio da Bíblia, o número 1 vai estar acompanhado de outras referências. Essas outras referências também diz respeito ao Senhor ser o nosso pastor. Você encontra vários versículos. O nome disso é chave bíblica ou concordância bíblica, né? Inclusive tem livros. Tem livro de chave bíblica. A chave bíblica é um livro que, por exemplo, você pega uma palavra que você quer estudar, salvação, né? Vamos supor, salvação. Aí você vai na chave bíblica, lá na letra S, você vai encontrar a palavra salvação. E lá vão estar vários versículos que falam sobre salvação. Aí você procura inferno, vamos supor. Aí você vai lá na letra I, como se fosse um dicionário, não é? E aí na letra I você encontra inferno. E aí vai estar lá vários versículos falando sobre inferno. A mesma coisa acontece com a concordância bíblica. Ela funciona da mesma maneira, né? Tem uma palavra bíblica, e a partir daquela palavra você encontra vários versículos referentes àquela palavra. E isso foram os teólogos que fizeram e facilitou demais o estudo bíblico, né? Porque imagina, se você lê o versículo primeiro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E agora você vai procurar outros textos bíblicos que fala que o Senhor é o nosso pastor. Você vai ter que ler a Bíblia toda para encontrar todos os versículos que falam sobre isso. A facilidade, no caso, do número e a concordância, obviamente, no caso da Bíblia, não estarão todos os versículos da Bíblia falando sobre isso, mas estarão bons versículos falando sobre isso, alguns versículos importantes, para você criar um estudo bíblico falando sobre como o Senhor é o nosso pastor, né? E facilita demais o estudo da Bíblia. Aí eu trouxe também aqui uma outra página. Esses versículos que nós falamos em cadeia, às vezes ele aparece no rodapé da Bíblia. Eu até circulei de vermelho na parte de baixo da página aí, tá vendo? Vários versículos que aparecem referentes ao texto bíblico. Lá em cima, o Senhor é meu pastor, é epígrafe, que eu também sublinhei de vermelho, tá vendo lá? Aí embaixo vem Salmo de Davi. E lá embaixo, circulado de vermelho, estão as referências bíblicas, da qual eu acabei de falar na página anterior, que é referente àqueles númerozinhos que aparecem na página, né? Então isso aí facilita demais o estudo do texto. O Salmo 23, aí tem essas referências embaixo, falando sobre a proteção, o cuidado do Senhor como sendo o nosso pastor. Isso facilita demais. Na página 10 e no item 10, os comentários e os estudos bíblicos que tem no rodapé das Bíblias de estudos também não existiam na Bíblia original. Foram criados por teólogos para facilitar a vida dos estudiosos. Aqui é importante fazer uma menção, irmãos, sobre os comentários bíblicos das Bíblias de estudo. Existem um monte de Bíblia de estudo no mercado, né? Tem a Dake, tem a NVI, Bíblia de estudo NVI, tem a das mais populares, que é a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia de aplicação pessoal, a Plenitude, a Bíblia de Genebra, de Jerusalém e etc. São várias e várias Bíblias. Se eu tivesse condição financeira, eu confesso que eu teria uma coleção delas, né? Mas a Bíblia de estudo ela não é muito barata. Então eu tenho aqui, eu acho que física, né? Bíblia física, de papel. Se eu não estou enganado, acho que eu tenho três Bíblias de estudo, né? Eu tenho uma Bíblia de estudo pentecostal, eu tenho uma Bíblia de estudo Dake e eu tenho uma Bíblia de estudo do expositor do Jim Swagger, né? São as Bíblias que eu me lembro agora que eu tenho aqui. Se eu tenho mais alguma, eu tenho uma Bíblia judaica também, mas eu acho que ela não tem comentário bíblico, não. É apenas uma Bíblia judaica. Se eu tivesse condições, eu teria, obviamente, uma coleção dessas Bíblias. Mas é importante frisar, meus irmãos, o texto bíblico ele foi inspirado, né? Ele é isento de erro. O comentário não. O comentário foi feito por um estudioso
com certeza uma pessoa de altíssima capacidade, né, teológica, mas é um ser humano, né, e o comentário não é necessariamente inspirado. Tanto é que se você pegar 10 Bíblias de estudo e pegar o mesmo comentário do mesmo texto bíblico, cada uma vai trazer uma versão, porque aquilo ali é como se fosse uma interpretação do versículo do texto. E isso cada um tem uma, né? A interpretação. Às vezes elas vão concordar em certa parte, mas em outras partes não vão concordar muito bem. Isso é porque o comentário não é inspirado, tá bom? O texto sim, mas o comentário não. É porque às vezes as pessoas levam como uma verdade absoluta aquilo que está no comentário bíblico, né? Tem mais um para te mostrar aqui. Isso aí é uma Bíblia de estudo, né? E no rodapé da Bíblia de estudo, eu não vou saber identificar essa aí, mas provavelmente é uma Bíblia de estudo pentecostal. Embaixo tem o comentário bíblico, tá vendo? No final, abaixo, quando termina o texto bíblico, aí vem o comentário de alguns versículos, né? De alguns versículos que são chamados de versículo-chave, né? Aquele versículo mais importante. E aí no rodapé da Bíblia vem, no caso aí, o estudo. No caso da Bíblia do Expositor, do Jim Swagger, que é uma Bíblia muito famosa, e ela é uma Bíblia boa para quem está iniciando o estudo da Bíblia, porque ela é uma Bíblia comentada versículo por versículo. O que eu não acho legal nela é que, por exemplo, o texto bíblico está em preto. As letras pretas são os textos bíblicos. Na sequência, já vem a explicação em vermelho, né? Então, o texto preto é o texto bíblico e em vermelho é o comentário do texto bíblico. Mas ela não fica no rodapé, ela fica exatamente na sequência da linha do texto, né? No mesmo parágrafo. E isso, às vezes, dificulta um pouco, né? Se você tiver um pouquinho de dificuldade de discernir cores, né? Tem uma característica de algumas pessoas que são daltônicas, né? Tem dificuldade de separar as cores, isso vai dificultar a vida dessa pessoa. Eu, particularmente, não levo a minha Bíblia do expositor para ministrar a palavra usando ela. Porque na hora de ler ali, dependendo da claridade, né, com pouca luz, às vezes a igreja tem pouca luz, atrapalha um pouquinho você discernir as letras pretas das vermelhas. Então, ela é uma Bíblia boa para estudar em casa, né? A Bíblia boa para outros estudos seria a Bíblia de estudo pentecostal, a Bíblia de aplicação pessoal, a plenitude, né? Que vem embaixo, como essa Bíblia está mostrando aí, no rodapé, ela vem mostrando um comentário do versículo-chave, que talvez seja exatamente o versículo do qual você vai pregar ou vai ensinar. Na página de número 11, é a origem, o valor e a presença da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem continuado vivo através dos séculos. É indispensável aos servos do Senhor Jesus. O termo Bíblia tem origem grega, biblos, e foi usada somente a partir de 200 anos depois de Cristo. A Bíblia só foi chamada de Bíblia depois de 200 anos depois de Cristo pelos cristãos primitivos. Até então, tinha-se o Antigo Testamento, né, que tem a Torá, e tem a Taná, né, que é os outros textos bíblicos. É um livro singular inspirado por Deus. Estes textos foram copiados e recopiados de geração para geração em diversos idiomas, tais como hebraico, aramaico e grego, até chegar a nós na configuração atual. E verifica-se, através do método textual, que 99% dos textos mantém-se fiel à tradução original. Isso aqui também é muito importante, meus irmãos, porque a gente vê, por exemplo, Jesus falando que nem um tio, nem um jota vai cair da lei sem que ela se cumpra, né? O livro de Apocalipse fala que quem aumentar alguma coisa no livro, e obviamente ele está falando do Apocalipse, vai ser aumentada a sua tormenta no lago de fogo, e quem tirar alguma coisa do livro vai ser tirada a sua parte na árvore da vida. Quando o comentarista coloca aqui que 99% do texto ele se mantém fiel
às escrituras originais, isso quer dizer que quando houve a tradução do hebraico, do grego ou do latim, que foram as primeiras traduções, o hebraico é o original do Antigo Testamento, né? E depois ela foi traduzida para o grego, né? Ali por volta do ano 250 depois de Cristo, ou melhor, antes de Cristo, quando Jesus nasceu, a Bíblia já estava traduzida para o grego, né? A gente não sabe se ele usou a Bíblia em aramaico, hebraico ou grego, que eram as línguas que se falava na época, e latim também. Mas o latim só veio depois, com São Jerônimo, né, que traduziu a Bíblia para o latim, né, e traduziu do hebraico para o latim, por volta do ano 400 e pouco depois de Cristo, né? E quando diz que 99% do texto está preservado, esse 1% aí, às vezes é dificuldade da interpretação ou da tradução de uma palavra que é de difícil entendimento em outro idioma. O que nós precisamos entender é a mensagem da Bíblia Sagrada. Essa não foi alterada. O texto bíblico que chegou até nós é suficiente para nos proporcionar o caminho da salvação. Isso é que é importante. Esse é o objetivo da Bíblia na nossa vida: iluminar o nosso caminho na direção do céu. E isso não foi alterado, tá bom? Isso fique bem claro que não foi alterado. A Bíblia é muito transparente, a Bíblia é muito honesta. E as cópias que foram feitas também são muito honestas. Depois nós vamos estudar sobre outras matérias e vai falar de algumas Bíblias, de algumas traduções que são duvidosas, tá? Elas são duvidosas pelo método que foi usado para a tradução, mas na frente a gente vai aprender sobre essa questão aí, né? Introdução bíblica, na página número 11. A origem, a extensão e o conteúdo estão essencialmente unidos pelo significado religioso que tem para o povo judeu e para o mundo cristão. Então, qual é o valor da Bíblia, né? É o significado religioso, que significa o quê? A religação entre Deus e o homem. Deus decidiu, na plenitude dos tempos, voltar a ter relacionamento com o homem. Isso aconteceu através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? E o significado da Bíblia, ele tem que ser no ponto de vista espiritual. O assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Esse é o assunto principal da Bíblia. A Bíblia retrata o ser humano com todas as suas potencialidades e limitações, inclusive em sua degradação. A Bíblia não esconde nada disso, inclusive dos personagens importantes como Abraão, como Davi, né? A Bíblia é o perfeito manual de uso do ser humano. Sabe perfeitamente como ela funciona. E quando ele estraga, ela tem a fórmula do que fazer para consertá-lo. Alguns manuscritos originais, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, não se perderam ao longo dos séculos, porque os copistas dos textos sagrados fizeram várias cópias dos originais, isto é, cópias das cópias, até chegarem à época atual. Algo que deve ficar muito claro também é que atualmente não existe o texto original escrito pelo autor, por exemplo, escrito por Mateus, ou por Isaías, ou pelo próprio Davi. Esse texto não existe mais. Por quê? Porque ele foi escrito sobre uma matéria orgânica, ou sobre o papiro, ou sobre o pergaminho. O papiro é uma planta, né, egípcia lá, que nasce lá na região do Rio Nilo, né? E elas eram entrelaçadas e faziam-se páginas para se escrever. E depois veio o pergaminho, que é a pele de animais, eu falei na aula passada. Isso, com o tempo, ela vai desgastando, a tinta vai perdendo a sua força. Até atualmente, quando você imprime uma nota fiscal, vamos supor, com pouco tempo o papel está branco, a tinta sumiu, né? Então, isso não é diferente com a Bíblia, é material humano. O que foi que preservou a Bíblia até os nossos dias? Os copistas. As pessoas que se preocuparam em fazer cópias do texto bíblico. E esses copistas, eles eram muito fiel às escrituras. Eles não mudaram
o que estava escrito no texto. E por isso que a Bíblia chegou até nós da forma que ela chegou, da forma do texto, como se fosse o texto original. Quando você vê um estudioso, um pregador, um teólogo, falando que no original está escrito da determinada maneira, ele está fazendo referência ao idioma original, ou ao hebraico, ou ao grego, não é? Ou até mesmo o latim. Mas ele não está falando da cópia original, porque o escrito original não existe mais. Nós estamos falando de livros aí de 3.000 anos. Como é que um material orgânico vai durar, vai sobreviver durante 3.000 anos? Não tem como, né? Então, quando se fala dos originais, está fazendo referência não ao escrito original, mas sim ao idioma original. A Bíblia era um livro extremamente raro e caro, pois eram todos feitos artesanalmente. Com isso, poucos tinham acesso a ela. A Bíblia é composta de 66 livros, com 1.189 capítulos e 31.173 versículos e mais de 773.692 palavras. Esta é a composição da Bíblia. Obviamente, no caso do número de palavras ou de letras, vai depender da versão. Tem versão que tem mais palavras do que outras, né? A versão da tradução. Mas, em geral, o que não se muda é 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Isso aí não muda. No caso da quantidade de palavras e de letras, muda dependendo da versão utilizada. Essas informações, elas são importantes para as nossas vidas, justamente porque elas trazem luz sobre as dúvidas que nós temos, sobre como que a Bíblia chegou até nós. Nós estamos falando aqui do conteúdo do livro literário, Bíblia, né? Nós não estamos aqui entrando nos textos bíblicos, nós estamos fazendo aqui um estudo sobre como a Bíblia foi formada e como ela chegou até os nossos dias. Esse é o objetivo da matéria de introdução bíblica, tá bom? Nós vamos falar de textos bíblicos mais para frente, quando estivermos estudando as doutrinas bíblicas. Até então, a gente está estudando só sobre a formação do livro sagrado, da Bíblia Sagrada, tá bom? Nós vamos estar parando por aqui e nos vemos na próxima aula. Que Deus venha abençoar você, sua família, sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.